Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Apóstolo André Luiz para mais um conteúdo no nosso canal. Eu considero esse conteúdo muito lindo, porque nós vamos ver alguns irmãos africanos que não têm nenhum tipo de luxo, eles não têm instrumentos na igreja, eles não têm jogo de luz, eles não têm data show, eles não são artistas, não cantam como artistas e não têm artistas. Eles vivem em grande perseguição, porque metade da África é protestante, crê no cristianismo, e metade da África ela tem a sua prática no islamismo. Há uma perseguição muito grande na África em relação aos cristãos, uma grande pobreza permeia este país, mas eles têm fé e eles têm voz. Eu vou passar um vídeo para vocês que é de arrepiar, sem nenhuma estrutura, com muitas razões de desistirem, de se calarem, de virarem as costas para o cristianismo. Inclusive há um sonho dos católicos de dominar a África, exatamente por causa da pobreza. É ali que eles querem entrar, eles querem ganhar o povo nesta área, na barriga, no alimento, etc. Mas metade daquele povo é protestante e sem nenhuma estrutura adoram a Deus de verdade. É de arrepiar. Eu vou passar o vídeo aqui, vou pedir os seus likes, e depois que você assistir até o final, eu peço que você compartilhe com alguém. Eu gostaria que você assistisse comigo e depois eu vou comentar um pouquinho sobre louvor e adoração. Vocês viram a adoração dos africanos? Tremendo, né, senhoras e senhores? Coisa maravilhosa de se ver.
coisa linda de se ouvir. Como eu já falei a vocês no início do vídeo, do conteúdo, os africanos são diversificados em relação à religião. 45% da população é muçulmana e 55% da população é protestante. O que eu achei interessante aqui, quais são as lições, apóstolo, que nós podemos tirar desse vídeo? Eu tenho aqui 3 lições. A primeira lição eu tiro do hebraico. Adoração no hebraico significa avodar. E vou deixar aqui uma observação muito legal, muito bacana, e você que é pregador, você vai poder usar nas suas mensagens. Avodar, ela vem de avod, que significa servir, serviço ou trabalho. A mesma palavra para adorar a Deus é a mesma palavra para trabalhar para Deus. Forte, hein? Lindo isso, né? Fica aqui essa primeira lição. Avodar vem de avod, que significa servir, serviço ou trabalho. Significa adorar a Deus trabalhando, servindo. Coisa linda, coisa linda. É trabalhar sempre a serviço do reino. Esta é uma maneira de adorar a Deus. Falei de uma maneira. Agora eu vou à segunda maneira. A segunda maneira de se adorar a Deus é entender o que é o louvor. É entender para que o louvor funciona e para quem ele é destinado. Vamos lá. O louvor no grego significa cantar, dar ou confessar. O louvor no grego significa dar, significa confessar, significa cantar. Em termos mais simples, significa ser grato pelas bênçãos de Deus e declarar as boas novas de Deus aos outros. Eu tenho alguns pontos para pontuar com vocês sobre esta forma de declarar as boas novas de Deus para as pessoas. Anota aí, senão o vídeo vai ficar muito longo. Os Salmos de número 9, verso 1 ao 3. Salmo de número 18, verso 2 e 3. Salmos de número 28, verso 2. E Salmos de número 28, verso 6 e 7. A Bíblia nos descreve nesses textos salmistas que quando louvamos a Deus pelo que Ele fez por nós. E nós temos a convicção de que Ele não fez coisas pequenas, Ele fez coisas grandes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Salmo 116, verso 12. O Salmo 79, verso 13, nos ensina a louvar a Deus, passando de geração para geração este conhecimento de sua bondade, de sua graça e da sua misericórdia através do louvor. A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 15, nos mostra que, em vez de usar sacrifícios para com Deus, devemos oferecer-lhe louvor e gratidão, que é um dos textos que complementam mais o louvor da igreja. A primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 7, explica que nossa fé conduz naturalmente o nosso louvor a Deus. Que coisa linda, hein? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 7, nos explica, nos narra, nos orienta, nos ensina que nossa fé conduz naturalmente o nosso louvor ao nosso Deus. Forte. Atos capítulo 16, verso 25, nós vemos Paulo e Silas louvando a Deus e testemunhando a outros prisioneiros, quando estavam vivendo um tempo de perseguição religiosa e chegaram a ser presos. Você conhece bem essa história. Também é digno de nota que eles estavam louvando a Deus em circunstâncias horríveis, em circunstâncias terríveis em suas vidas. Veja, o louvor, aonde ele se encaixa, para quem ele é, o significado do louvor. São 2 aprendizados que nós tiramos da Bíblia e desse conteúdo visual que nós acabamos de ver no início do conteúdo. E uma terceira coisa que eu quero falar com vocês, eu anotei aqui, eu quero encerrar o vídeo agora, para ele não ficar muito longo, é que cada passagem bíblica dessa que eu citei aqui, em relação ao louvor, à adoração, cada passagem bíblica dessa enfatiza o louvor como uma expressão exterior, como algo que é tirado de dentro para fora. É uma manifestação do Espírito Santo no nosso interior, não apenas para Deus, mas para mostrar, mas para dizer para os outros o quão grande é o nosso Deus. Para mostrar para as pessoas
o tamanho do nosso Deus, para mostrar para as pessoas a grandeza do nosso Deus e também para mostrar para as pessoas o tamanho do amor que nós temos por Ele, mesmo sabendo que neste amor, se nós formos colocar em posição, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Fica aqui esse comentário sobre louvor e adoração. Oremos pela África, oremos pelos nossos irmãos africanos, e há um desejo, há um sonho no meu coração de ir à África. Eu fui convidado para ir à África e lá faremos uma grande obra, ajudando aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, aqueles irmãos, aquelas irmãs, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, levando bênçãos. Eu tenho certeza que eu serei este canal junto com outros grandes amigos e pastores à África. Oremos pela África e sejamos verdadeiros adoradores, porque Deus não procura beleza, Deus não procura carro bonito, casa bonita, quem tem mais, quem tem menos. Deus não procura quem canta mais, quem canta menos. Deus não procura quem prega mais, quem prega menos. Deus procura os verdadeiros adoradores. João 4, 23 e 24.